Como havia dito, né, a gente tem um material, né, lá no grupo, então depois vocês vão estar olhando com atenção, tá? Aí é com cada um, o interesse particular de cada um de vocês. Nós trabalhamos então das verticais, regulamentação, advertência. Ficou faltando indicação. Indicação são essas plaquinhas, né, que eu mostrei aquela hora, abaixo, né? Certo? Então vamos ver para que ela serve. Eu falei que era orientar, né? Então vamos trabalhar o assunto. Tem por finalidade identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores quanto ao quê? Condutores de veículo quanto a percursos, distância, destinos, serviços auxiliares, atrativos turísticos, ou seja, ela não vai impor em condição nada, não impõe condição, ela apenas orienta. Então as mensagens dela são diferentes da que falamos, né? Que são imperativas, de caráter permanente. Essas são chamadas de mensagens informativas ou educativas. Vou dar depois exemplos sobre isso, tá? Vocês têm a imagem, né, que aparece quando se está numa rodovia, né? A sinalização mostrando qual é o tipo da rodovia, BR, e aí vai. E nós temos as que são chamadas federal, a placa federal e a placa estadual. Quando for uma placa federal, ela vai ter duas siglas, uma referindo-se ao país e a outra ao estado. Quando ela for estadual, só mostra o quê? A do estado, tá? Só pra gente entender. Federal, duas siglas, estadual, uma só. Só isso. Para identificar o tipo de rodovia que você tá e tudo mais. Bom, tem uma outra escrita quilométrica. Todo mundo já viu isso quando tá viajando. Aí, de repente, mostra lá, quilômetro 123. Quilômetro 12, ou seja, conforme você está viajando, aparece essa quilométrica. Ela é importante, né, a nível de orientar, informar? Sim. Suponhamos que aconteceu um imprevisto, o carro quebrou, aí eu tô aqui na BR-116, na BR-101, enfim. Tem BRs que atravessam até estados. Se eu não tiver um ponto de referência, ninguém te localiza. Então, assim, eu estou aqui na BR-116, quilômetro 123. Eu estou te dando um ponto de referência, sentido tal, do lado tal. Ficou fácil. Então, ela é quilométrica. Tem outras chamadas de placas diagramadas. São aquelas placas que mostram de retornos, né? Ou então, quando você está viajando, ó, verdinha assim, né? Está viajando, então ela vai mostrar o quê? Ou retorno mais próximo, ou então eu estou indo para Jacareí. Peraí, vou consultar o mapa, ver qual é o caminho que eu pego em destino a Jacareí. Aí eu já verifiquei lá, eu vou sentido Rio de Janeiro. Bom, quando eu estiver chegando próximo de Jacareí, eu vou passar por Santa Branca, entendeu? Alguém peça para ela atualizar a página, por favor. Então, assim, placas diagramadas, elas podem ser de retorno, não. São essas placas assim, tá, gente? Ó, de forma geral, verde, né? De fundo verde. Então, o que acontece? Elas apenas te informam, né? Ou se você está próximo da entrada, se está próximo de um retorno, é mais ou menos isso. Tem outras dessas verdes, né? Chamadas também placas indicativas de distância. Então, por exemplo, você vê lá, né, ó, São José dos Campos, 16 quilômetros. Então, da placa até esta que ele mostra como destino, tem exatamente 16 quilômetros. Então, ela orienta, tá bom? Vou citar outras, que eu não vou falar todas que não precisa. Olha as chamadas placas educativas, tá? O que seriam as placas educativas? Placas educativas tipo assim... vamos supor, use o cinto de segurança. Você lê em alguns lugares por aí. Ou então vai estar lá, motociclista, trafegue sempre com farol aceso. Motociclista, use sempre o capacete de segurança. Não feche o cruzamento, não bloqueie o cruzamento. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Não fale ao celular enquanto dirige. Ó, tudo isso são placas educativas.
Se for para o pedestre, a gente vê lá, pedestre aguarde o semáforo, atravesse na faixa, olhe dos dois lados, utilize a escadaria, utilize a passarela, ou seja, placas educativas que vamos ter sempre em algum lugar nos orientando, que essa é a função das placas de indicação, tá bom? Quem entende isso, dá um ok para mim. Quem entendeu o que é uma placa educativa e o porquê dessas sinalizações que estão falando de indicação, orientando percurso, destino, distâncias, tá? Ó, fica bem fácil, não é nada complicado, tá bom? E aí eu vou trabalhar com vocês separando dois grupos. Um deles eu vou chamar de serviços auxiliares. Por que serviços auxiliares? Tudo que eu precisar ao longo da via, que eu pague para obter o mesmo, ou seja, obter o quê? Obter o serviço, tá? Vou obter o serviço, eu vou pagar. Tipo, eu vou precisar parar para abastecer o meu carro. Então eu já conheço a plaquinha que vai falar onde tem um abastecimento, vai mostrar uma bomba, de repente a quantos minutos ou a quantos quilômetros você vai ter esse abastecimento, né? Esse local para abastecer. O carro tá com falha mecânica. Eu vou olhar uma placa que tem o quê? Alguma ferramenta que indique que tenha serviço mecânico mais à frente. Entenderam? Preciso parar para comer, rodei o tempo todo, estou cansado, preciso comer também. Preciso descansar também. Então tem placa de restaurante. Tem a placa que é de hotel, mostra uma cama, restaurante vai mostrar talheres. Então, os desenhos que aparecem, esses azuis aqui, tá? Os desenhos te indicam o que você está procurando como serviço. Pneu, parece que está furado, vou ter que arrumar o pneu, a questão dos pneus. Como é que eu sei que eu tenho serviço de borracheiro? Aparece um pneu, né? Não vai ser outra coisa, borracheiro ou borracharia. Serviço telefônico, vai ter o desenho de um telefone nessa placa. Então, eu consigo identificar um serviço auxiliar pela própria imagem que ele traz onde? Na placa. E eu vou pagar para obter o mesmo. Um serviço de estacionamento, por exemplo, vai ter a letra E. Mas olha a diferença daquelas com a letra E dentro de uma placa de regulamentação. Na de regulamentação é o E. Proibido estacionar, cortado uma vez. Estacionamento regulamentado, é só o E na plaquinha. Proibido parar e estacionar, 2 cortes com a letra E dentro. Quando é de estacionamento, que não é uma placa redonda, por exemplo, né? Só um Ezinho. Mostra o serviço de estacionamento. Pode ser de um parque, de um clube, pode ser de uma represa, enfim. Tudo que eu pagar é para obter ao longo da via um serviço que me seja útil. Então, no caso, é chamado de placas de serviços auxiliares. Olha o que eu estou falando, depois vocês vão conferir olhando onde? Olhando lá no seu material que está lá no grupo que eu enviei para vocês, tá bom? Quem entendeu isso sobre serviços auxiliares, dá um ok aqui para mim.